Alô, 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 cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Agora num formato novo, no formato que a gente está fazendo um piloto. Ou seja, se você está ouvindo pelo desktop no Spotify, com toda certeza você está vendo essa beldade aqui aparecendo na tela, no seu celular ou no seu computador. Se você não está vendo ainda, faça o update do seu aplicativo porque vai dar para ver vídeo. E logo menos vai estar no YouTube também, mas a gente está testando ainda algum formato. E hoje a gente tem um convidado incrível, mas antes de apresentá-lo, eu tenho que fazer aquela velha introdução que vocês já sabem. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Meu nome é Galileu Nogueira, tenho mais de 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como Ambev, M-Poupe, Oracle, Whirlpool. E estou aqui para construir marcas mais humanas e mais responsáveis, porque já deu as marcas que estão aqui só para vender produtos. Lá no final do episódio eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas, porque se você gosta desse episódio e você dá 5 estrelinhas, você sabe que o... Tá tendo alguma coisa, não? Desculpa. Tá todo mundo mexendo a mão aqui, enfim. Você sabe que o Spotify adora, as plataformas adoram e recomendam esse episódio. Beleza? Mas lá no final eu vou te lembrar, então não se preocupe, que você não irá esquecer. E agora, sem mais delongas, vamos ao Lucas Schuch, que está aqui como convidado, especialíssimo num formato novo, aparecendo aí na tela para vocês com essa beldade, essa beleza, nos servindo beleza pra gente discutir um tema maravilhoso. Mas seja bem-vindo, Lucas, ao Branding Tudo Podcast. Oi, gente. Oi, Gali. Pô, obrigado pelo convite. Sou um cidadão da Galileia. Tô aqui ouvindo direto, acompanhando todo o seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Honradíssimo. Espero poder contribuir com esse papo, que eu adoro falar sobre isso. Não tenho dúvidas que hoje vai ser um episódio bem especial, mas também um episódio polêmico. Eu trouxe o Lucas aqui porque eu tenho falado muito sobre construção de marcas mais humanas e mais responsáveis. Então, uma vez que a gente se propõe, né, nessa geração nova, principalmente eu me proponho no meu trabalho, a sugerir que essas marcas que eu atendo, que eu impacto de alguma maneira no conteúdo, comecem a pensar em diversidade, inclusão. Mas mais do que isso, comecem a pensar em ser marcas responsáveis. São marcas que estão construindo uma história, se relacionando com os consumidores. Então a gente passa por lugares como ética, respeito, transparência e tantas outras coisas, que não são relacionadas só a meio ambiente ou só a sustentabilidade. Pelo contrário, a gente também tem um lado muito forte de marca empregadora. Eu estava comentando com o Lucas, no começo desse episódio, que eu tenho visto um fenômeno muito recorrente no universo, principalmente das startups. As marcas empregadoras vieram com tudo. Muitas vagas de employer branding começaram a surgir, que é justamente construir marca no imaginário de talentos para que eles queiram trabalhar na sua empresa, desejem trabalhar, se candidatem a vagas, prefiram você ao invés de um empregador que faça uma oferta semelhante, enfim. Do mesmo jeito que a gente constrói marcas para pessoas, né, a pessoa física, o employer branding veio com esse papel de construir marcas para fazer as pessoas considerarem, escolherem e preferirem uma marca empregadora. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho visto também que as marcas empregadoras construíram muita imagem, mas na prática elas algumas vezes não entregam exatamente a sua promessa de marca, assim como acontece com a pessoa física, como a gente vende produto. E aí eu trouxe o Lucas pra gente conversar hoje, porque o Lucas é uma pessoa que tem questionado muito o mercado, publicitário principalmente, mas questionado o mercado corporativo, a maneira como a gente se relaciona hoje, a maneira como as marcas se entregam hoje os seus atributos para os seus funcionários, mas ao mesmo tempo a gente vê processos trabalhistas, a gente vê burnout, enfim, tantas outras coisas. E o Lucas tem um papel fundamental nesse questionar do mercado. Não é uma posição fácil de questionar o mercado, é uma posição que coloca ele em risco de alguma maneira, a sua empregabilidade é colocada em risco também, porque ele se posiciona como marca. Então o episódio de hoje ele tem um tema simples, que é: dá pra ter uma marca legal e a empresa ser ruim? Dá pra ter uma marca legal e a empresa ser ruim, Lucas? Pô, então, aí a gente vai entrar num debate muito importante que é: dá pra a gente ter um discurso e ter uma prática diferente no dia a dia? Eu acho que... E aí fala muito sobre o que você dialoga aqui diariamente no seu projeto de conteúdo, cara. Eu acho que essas duas coisas, elas não deveriam ser excludentes, mas em algum momento elas são. Tem uma pá de marca aí que ela é muito legal no discurso, né? Mas ainda assim ela trata muito mal as suas pessoas. Você começou falando uma parada que é mega importante, que a gente tá debatendo aqui marcas que se posicionam de uma forma
ainda diferentes do que elas tratam suas pessoas e trataram por muitos anos, sacou? E eu acho que é por isso que vem esse descompasso de a gente ainda estar no momento de olhar com um ceticismo, especialmente para employer branding e outros conceitos que aparecem aí, saca? Então, assim, o que eu vou te respondendo objetivamente? Eu acho que não deveria ser possível essas duas coisas acontecerem, só que elas ainda são. E vou te jogar aqui uma pira que eu tenho pensado muito, que é: a gente começa a mudar coisas pelo discurso. Então, tipo assim, você não vai conseguir mudar a sua prática antes de você mudar a sua cabeça, o que você fala, sabe qual é? Então, assim, quando uma marca se diz, eu quero ser uma empresa mais humana para as pessoas que estão comigo, é um começo. O ponto é, essa marca vai conseguir levar para a prática? O meu problema aqui é, o que a gente tem visto é que as marcas têm começado o discurso por onde deve se começar, e tá correto. O problema é elas não têm conseguido levar para a prática. Porque isso leva tempo, sacou? Você cuidar de pessoas leva tempo, não é? E aí não é à toa que a gente vê a grande renúncia, quiet quitting, esses movimentos das pessoas olhando e falando assim, bom, tentamos, as marcas disseram que seriam legais comigo, seriam mais humanas, seria incrível trabalhar lá, eu dei um tempo para elas se adaptarem, eu fiquei lá 1 ano e não conseguiu, não, pera, então alguma coisa está errado, sabe assim? Então, objetivamente, dá, mas vamos com cautela, vamos olhar aprofundadamente para isso, sabe? E até com uma certa desconfiança, né? Porque eu lembro que quando começou todo esse movimento dos escritórios serem divertidos, engraçados e ping-pong e rarará, isso era um ativo de marca que era muito utilizado. Você vem pra cá, você vai se divertir, você quase vai esquecer que isso aqui é um trabalho, né? E eu lembro que quando eu visitei um desses escritórios, eu até já trabalhei no escritório também, que era super legal, super diferente, etc. E lá foi dessa empresa que eu trabalhei, era um dos poucos lugares que de fato as pessoas usavam os objetos. E eu lembro que uma vez eu discuti eu falei com um amigo, falei, vamos ali jogar um ping-pong. Ele falou, mas 3 horas da tarde a gente jogando ping-pong? Mano, imagina, meu chefe vai passar lá, vai me dar um come. E eu falei, cara, mas se a cultura da empresa é fazer com que você se divirta e trabalhe e tenha a sua entrega, por que seu chefe vai dar um come? Então, não faz muito sentido a gente ter essa mesa aqui. E se o seu chefe já vai te dar um come, ele não tá muito alinhado também o que a empresa espera dele. Mas aí, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, no final, a gente ficava sempre nessas discussões. E aí eu queria saber de você, Lucas, assim, o que você acha que existe esse descompasso? Porque quando a gente faz esse paralelo na parte de comunicação e publicidade, o descompasso ele vem porque é a área de marketing. Então, assim, a área de marketing tá olhando para a tendência, tá olhando para o próprio mercado, tá olhando para uma discussão, tá um pouco mais atenta, por exemplo, uma discussão de inclusão. Então, a área tá mais atenta e ela vai lá e decide contratar modelos pretos para fazer parte de uma campanha. Mas isso fica no marketing, isso não sobe necessariamente para o presidente, isso necessariamente espelha para uma área vizinha, porque o marketing lidera esse movimento. Você acha que a gente tem essa coisa das marcas prometerem uma coisa e serem não tão legais assim, ou elas não conseguirem? Por quê? Por que você acha que esse descompasso acontece? Eu acho que isso tá muito ligado a isso que você falou no começo, do tipo assim, isso, quando você me apresentou, você falou, o Lucas fala muito sobre publicidade, mas ele acaba falando sobre mundo corporativo. Esses problemas todos, eles não são exclusivos de uma área ou outra. Eles são problemas do mundo do trabalho que a gente vive hoje. O ponto que você levanta é porque, assim, marketing, comunicação, publicidade, aí você pode pegar todas as áreas de comunicação, jornalismo, relações públicas, blá, blá, blá. Qualquer uma delas, elas precisam, a sua essência é ouvir pessoas e ouvir o que a comunidade de fato está falando. Então, não à toa, é de lá que surgem as fagulhas, não é? Eu falo muito isso quando eu tô falando sobre movimentos. Então, vamos botar a comunidade LGBTQIAPN+, por exemplo. Marca, publicidade não criam esses movimentos. Marca, publicidade, ela é muito ligada à pesquisa, ela sabe o que vai dar retorno financeiro e ela vai lá e ela potencializa esses assuntos, percebe? E acho que é por isso que, não à toa, começa daí essas fagulhas, não é? Então, aí você falou sobre o movimento de inclusão, vou continuar no mesmo exemplo. Não é à toa que os departamentos de marketing, a galera que tá olhando para a marca, fala assim, a gente precisa ir para cá. Porque tá olhando para número, não é? Contudo, você pega as outras áreas vizinhas, eles não estão olhando para esses números e, sinceramente, eu não sei se eles fazem questão de olhar para esses números.
Áreas vizinhas, elas são compostas majoritariamente, de novo olhando só para esse recorte de diversidade e inclusão, majoritariamente pelo homem branco, calvo, né, classe A gargalhada. E para ele, a manutenção do sistema como tá, ele é muito mais interessante do que a transformação. E, portanto, é muito difícil que essas áreas vão entender depois de 50 anos fazendo a mesma coisa, e aí aqui não é necessariamente uma crítica às áreas, mas sim ao modelo em que a gente construiu o mundo corporativo, sacou? Essas áreas estão fazendo isso há tanto tempo que realmente vai ser difícil para elas, né? Falo muito isso também para aluno e aluna que chega e fala assim, bicho, então eu escolhi a profissão errada, porque tá cheio de problema aqui. Não, cara, imagina, se você tivesse escolhido direito, eu duvido que vai ter um podcast falando sobre inclusão e representatividade, não sei o quê, dentro de uma área como engenharia, por exemplo. Sabe assim? Sim. Esses debates lá estão muito mais atrasados, porque a área de comunicação, marketing e propaganda consegue fazer essa puxada no início da movimentação, sacou? O descompasso vem, eu acho que é pelo desalinhamento mesmo é o que eu chamo, teoricamente, tem esse outro rolê, né? Tem esse rolê de ser pesquisador. Sim, vai. Problematizando, assim, não é? Mas, assim, é o que a gente chama, teoricamente, daquele hábitos profissional, aquela sua postura, a norma. A postura das áreas vizinhas, essa é aquele cara mais rígido, conservador, e aqui, de novo, não é uma crítica, mas mais conservador com os negócios, tomada de decisão. Quando você bota na mesa que o que dá dinheiro, porque a maior parte da população é preta nesse país, isso naturalmente gera uma resistência, sacou? É diferente de tudo que ele estava imaginando, de como ele construiu o negócio dele. Ele voltou a marca dele para vender para os seus iguais. E os seus iguais não são a maioria do país. Saca? Então, naturalmente, ele vai resistir a isso, saca? Então, tipo assim, esse descompasso, pra mim, vem muito das formações de lideranças que a gente tem em áreas vizinhas. A área de propaganda e comunicação entendeu que ter as pessoas ali dentro, entendeu a coisa mais básica de criatividade pro mundo, que é inputs iguais levam a outputs iguais. Então, eu preciso de inputs diferentes aqui. Só que isso não entrou em cadeia para o resto do ecossistema de lideranças. Essa bolha, se você olha para a marca mais legal que você quiser olhar agora, talvez hoje, eu duvido que ela não fale sobre representatividade, inclusão ou qualquer outro tipo de minoria ou grupos subrepresentados na sociedade. Contudo, olha para as lideranças que estão no lado, sacou? Olha para o departamento de compra, olha para o departamento de logística, vê se lá essa representatividade tá junto. Não, tá ali nesse reduto da propaganda, sacou? E isso que eu acho que dá esse descompasso, sabe? Cara, isso é demais, assim. Eu acho que você trouxe o ponto, né? O descompasso, ele... quando eu trago pro meu mundo aqui do branding, esse descompasso é justamente também numa hora que você vai falar sobre... Até quando as marcas vão começar a falar sobre diversidade e inclusão. Porque... Por mais que a gente esteja vendo marcas muito legais que falam sobre esse assunto, puxam essa pauta, a gente tem ainda uma infinidade de marcas que não falam, que também resistem, que também não querem, que também não... Né? Eu atendi recentemente um cliente do universo de cosméticos e a gente teve uma discussão sobre isso, né? Eu falei, você é uma marca de cosmético, você tem que ter produtos que atendam todos os tipos de pele. As suas marcas, né? As suas marcas pares, etc., também tem. E eu não vejo nenhuma questão de racismo que não seja estruturalmente falando, que ele, não é que eu não quero vender pra gente preta porque eu não gosto. Não era nenhum racismo violento como a gente é acostumado a ver. Mas simplesmente um estrutural do tipo, cara, eu sempre vendi pra esse público, é sempre o público que eu vou vender. Né? E aí você vem com o discurso de ensinar, você vem mostrar dado, você vem mostrar o porquê, você vem mostrar a tendência, e aí as pessoas são convencidas. E aí você fala, entendi, realmente, mais da metade da população do país. Caramba, dos 10 concorrentes, 9 já tem produtos para todas as peles. E aí quando o negócio aperta no bolso, e aperta na competitividade, e aperta em toda essa coisa da concorrência, aí as pessoas se mexem. Não é o caso desse meu cliente, então esse meu cliente a gente conversou bastante, ele entendeu e prontamente ele falou, cara, realmente, eu sou uma marca do Sul, predominantemente aqui a gente tem uma população mais branca, eu nunca parei pra pensar nisso, que bom que você trouxe esse ponto, vamos incluir. E até aí, beleza, sem problema, fizemos ensaio de foto e tudo mais. Você acredita que também esse descompasso nessas outras áreas, né, que ainda não foram orientadas como marketing e comunicação e branding, por uma questão de tendência, por uma questão de mercado, etc., também são áreas que ainda não sentiram no bolso, de certa maneira, algum impacto em produtividade ou em impacto financeiro dessa falta de diversidade, por exemplo, ou do modelo tradicional de trabalho?
Não, eu acho que já sentiram no bolso e ainda assim se valem disso. Isso que você falou é o, sei lá, é o racismo de comodidade, o racismo de tipo… Você pode… A depender do que a gente tá falando, né? Você falou que não é o caso dessa sua marca aí. Mas tem marca que você joga dado na cara, você esfrega e você fala assim, mas isso vai dar um trabalho. Porque deixar de ser racista dá trabalho, deixar de ser, né, uma pessoa hegemônica dá trabalho, é desconforto, sacou? Então, várias delas eu acho que já entenderam, já sentiram no bolso. E aí, então, vou tentar tirar pra não parecer que os únicos problemas que a gente tem são de diversidade. Não, claro. Mas, se você olhar pra, tipo assim, pra jornada excessiva de trabalho, que a gente tem em comunicação e tem em qualquer outra indústria, não é? Várias empresas já entenderam que você pegar seu funcionário, sua funcionária, tirar o sangue dela, que ela fique lá 10, 12, 14 horas trampando, sacou? Já entenderam que essa pessoa vai sair estafada, vai sair com burnout, e daqui 3 meses você vai ter que recontratar outra pessoa. Isso vai ser péssimo pra retenção, sacou? O problema é, essa marca ainda entende que quando eu estafar, quando eu burnoutar essa pessoa, eu vou substituir ela por outra pessoa, sacou? E isso talvez seja mais barato, sacou? Do que você manter aquela pessoa ali numa jornada saudável. Então, eu sinceramente, em 2022, pós todo tipo de debate que a gente já vem tendo, sério, sinceramente, há quanto tempo se ouve falar no mundo corporativo sobre diversidade e inclusão, por exemplo? No mínimo, fácil, assim, que isso virou um assunto massivo, 6 anos, tranquilo. Se você não entendeu ainda… Não é falta de… Não é desconhecimento, não é… eu não sabia que isso estava me tirando dinheiro do bolso. Você sabe que está tirando dinheiro do seu bolso. Você está optando, fazendo uma escolha pelo lugar mais conveniente. Isso vale para marca, isso vale para brand, isso vale para um cliente que não quer botar modelos, corpos diversos nas suas campanhas. Isso vale para tudo, assim. E isso vale especialmente para marcas que querem… ter pessoas diversas da porta para fora nas suas campanhas, mas não querem empregar, por exemplo. Sacou? Botar na campanha é muito mais fácil do que empregar, do que dar um lugar saudável para aquelas pessoas ali, sacou? Então eu sempre dou uma resistida à ideia de que, tipo, eu não senti no bolso ainda, sabe? Eu acho que essas pessoas já sentiram no bolso e ainda assim estão optando, porque tá sendo mais confortável. Tem uma geração aí, e eu não vou generalizar de lideranças no mundo corporativo, tem lideranças aí que já estão há muito tempo e que estão tentando realmente, de fato, assim, propor mudança, mas tem uma camada de liderança que você agora, com seus 10, 13 anos que você falou, você vai imaginar um grupo de pessoas, mas tem uma pessoa que tá esperando mais 5 aninhos para se aposentar. E ela não quer mudar. Ela não faz nenhum, porque ela não entendeu a necessidade de diversidade e inclusão, ela não entendeu a necessidade do legado que você vai deixar, sabe assim? De ter uma jornada saudável de emprego para essas pessoas dentro de marca. Então, nesse sentido, eu acho que eu entendo a gente tentar olhar com um olhar humano, porque algumas para esse tipo de resistência à mudança, porque vê, é o que a gente tá falando, mudar não é fácil. Agora, se você entendeu genuinamente que você precisa mudar e não o faz, 2022, 2023 já. É uma assim, escolha. Não dá. É uma escolha, é intencional. É uma escolha, perfeito. Intencional, exato. E isso é muito duro de entender, né? Porque por uma questão geracional também, a gente vem com a nossa geração, né? Imagino que tenhamos as mesmas idades por aqui. A nossa geração é puxada justamente porque ela tá nesse meio, né? Então a gente viveu o que é o passado, tá vendo o que é o futuro, a gente tá no meio puxando a galera do passado para começar a olhar pro progresso, né? E isso é uma das coisas que é muito duro você acreditar numa realidade em que as pessoas estão sendo intencionalmente trabalhando 14, 16 horas porque elas querem. Porque elas acham que é isso que tem que ser mantido. Eu já trabalhei também, óbvio, que todo mundo já trabalhou em empresas que, principalmente durante a pandemia, onde a gente trabalhou 13, 14, 15, 16 horas. E eu lembro que eu participei de uma reunião dentro de uma delas para discutir auxílio home office, que era para pagar a internet das pessoas. E eu escutei coisas absurdas, como a gente precisa mesmo pagar a internet dos nossos funcionários, mas a gente tem que mandar a cadeira para casa deles. Por que a gente tem que mandar móvel? Ué, mas eu tô trabalhando numa cadeira de plástico. E aí você vai olhar quem é que tá falando, uma pessoa de 45, 50, né? E elas não entendem exatamente por que elas deveriam investir nesse processo e no bem-estar. Só que na minha cabeça, Lucas, nunca fez muito sentido
Eu não sei se é porque a gente já vem dessa geração. Mas nunca fez muito sentido pra mim. Eu falava assim, cara, mas qual é o sentido de fazer as pessoas trabalharem 16 horas e burnoutarem? Qual é o sentido de tirar o sangue das pessoas e depois elas ficarem ausentes 3, 4, 5 meses? E aí você tem que trazer uma pessoa nova, ensinar tudo de novo, fazer todo o processo. Daí a gente já repassa aquele conhecimento do tipo, olha, cuidado, você vai trabalhar muito, então dá uma segurada, a outra pessoa… E aí você mantém um ciclo. E eu basicamente, nessa empresa, não durei muito, porque eu era essa pessoa que questionava, falava, qual é o sentido da gente não pagar a internet das pessoas? Qual é o sentido de eu ter um funcionário que não consegue apresentar uma tela, porque ele mora em Guaianazes, e lá a internet dele é 2 megas. Assim, qual é o sentido da gente não conseguir ajudar com R$100 uma pessoa a ter uma internet melhor? E eu não entendo essa manutenção, sabe? Sabe o que eu acho que é? Eu acho que você chegou num ponto aí que é muito importante, de, tipo assim… essas pessoas que estão não querendo, resistindo a isso, eu acho que… Vamos lá, vamos só fazer uma distinção, que é… essas pessoas também têm suas próprias metas, sacou? Talvez a gente esteja trabalhando para lideranças que também são outros empregados que também estão trabalhando e tentando… E alguém botou essa meta nele e ele tá tendo que falar assim, não, eu tenho que reduzir custo, eu não tenho dinheiro para pagar… Só que, bicho, a gente tá falando de seres humanos que estão se estafando mentalmente. Tudo isso que você falou, eu acho que você vai lembrar desses anos também, que é assim, a gente vem de uma indústria, e aí tô falando realmente sobre publicidade, comunicação, marketing e tal, porque, né, porque é a que eu vivi. Mas é uma indústria que sempre foi muito rotativa. Então, tipo assim, é natural hoje você durar 2 anos numa empresa. Como caralhos você constrói uma marca sólida com a sua equipe que conhece tudo sobre sua marca, trocando de 6 em 6 meses? Como é que você passa isso adiante em 6 meses? Sua equipe renovou inteira, sabe isso? Então a gente sempre veio de uma indústria que era muito, muito, muito rotativa. E aí, tudo bem uma pessoa burnoutar em 6 meses, porque em 7 ela já seria substituída. Ou ela seria assediada por outra agência. Ou ela ia ter que ir atrás de uma promoção em um outro lugar, e até porque é um mercado muito juniorizado e tal, então ela ia ter que sair e tal. Então, tipo assim, tudo isso é muito endossado por uma indústria que, beleza, essa pessoa já ia sair mesmo, deixa aquela burnout mesmo. Sim. E aí a gente tá mudando uma mentalidade, não vou aqui dizer que tá tudo horrível. Sim, claro. E eu acho que esse é o ponto onde marcas com employer branding, selos e não sei mais o que estão buscando ser lugares mais humanos, estão começando a olhar para uma coisa básica que a gente não olhou durante todo esse tempo, que era a retenção. Não à toa a palavra dos próximos anos vai ser, tipo, como eu vou reter talentos aqui dentro. Porque as pessoas estão olhando, bicho, se eu vou trabalhar aqui, nessa marca que tá me fazendo sofrer desse jeito, vou criar meu rolê, vou criar meu próprio trampo, vou falar sobre isso na internet, vou sabe sei lá o quê. Vou exatamente, sabe isso? Então, tipo assim, vou no meu caso, eu vou falar sobre o que eu vivi, sacou? E eventualmente isso pague os meus boletos com uma saúde um pouco melhor do que aquela lá, sabe? Então, tipo assim, uma indústria que nunca valorizou as suas pessoas, quando começa o mundo corporativo ao redor, começa a falar assim, quando as marcas, Gali, começam a chegar e dizer assim, ó, eu preciso que a sua agência acompanhe a minha empresa, sabe? Durante essas pessoas que estão aí construindo, senão eu vou internalizar. Senão eu vou botar essas pessoas para dentro de casa. Porque se a cada 6 meses você faz uma reunião para me apresentar 20 pessoas novas, sacou? Sim. Eu vou ter que explicar tudo de novo, o básico do que é a minha marca. Então isso não vai fazer sentido para marcas que precisam construir a longo prazo relação com comunidade, sacou? Com toda certeza. E aqui eu adiciono um ponto que eu acho excelente a sua colocação, Lucas, que é… A gente tinha nesse processo também a força das marcas. Então era assim, todo mundo quer trabalhar aqui. Não me importa se a pessoa vai embora, ou se ela vai sair, ou se eu vou ter que trocar. No final do dia, eu vou ter uma fila de 2.000 pessoas querendo trabalhar aqui. Papo reto. Né? Então, assim, eu tinha uma marca forte a ponto de querer que as pessoas vão querer estar aqui espontaneamente. Ainda que seja um ambiente meio tóxico, ainda que não pague tão bem, ainda que eu trabalhe muito, mas era uma marca que vai ser bom ter no currículo. E aí a gente vê um movimento diferente agora, justamente do quiet quitting. Você vai olhar nos Estados Unidos, o recorde de demissões, né? As pessoas pedindo demissão para empreenderem. Você vê no Brasil, de certa maneira,
algo que foi motivado pela pandemia, onde o número de empreendedores sobe, não porque essas pessoas queriam empreender, mas elas empreenderiam por necessidade, elas não têm mais o emprego, então elas abrem uma empresa. Mas eu não cheguei a ver nenhum dado também que mostrasse o quanto essas pessoas que empreenderam na pandemia quiseram voltar para o mercado. Eu tenho minhas dúvidas se elas quiseram voltar. Se por acaso os negócios delas deram certo, elas vão falar, cara, beijo. E eu vivi isso de perto, por exemplo, na época que eu trabalhei na 99. Eu conversava com os motoristas e eles falavam, cara, pode ser até que eu não ganhe tão bem, pode ser até que eu trabalhe longas horas. Mas se eu quiser desligar o aplicativo hoje, eu desligo. Se eu quiser passar 4 dias sem trabalhar, eu passo. Aqui a gente não vai entrar na problematização de quanto ele é pago, que é pouco e etc. Mas quando a gente olha a forma de trabalho, era uma forma de trabalho onde ele decidia o horário dele, ele decidia a maneira como ia fazer. Eu ouvi muitas histórias de pessoas falando, cara, eu vou casar mês que vem, ou vou casar daqui a um ano, e eu resolvi dirigir para complementar a minha renda, eu dirijo 2, 3 horas por dia e é isso. Ou eu era engenheiro, trabalhava numa empresa que pagava mal, e eu tô fazendo mais dinheiro dirigindo do que como engenheiro, então eu prefiro ficar por aqui, porque em janeiro eu não trabalho, julho eu vou para as férias com os meus filhos. Então a gente tem uma mudança na forma de trabalho também, em que as próprias marcas, elas também perdem essa força. E eu tenho visto, assim, pelo menos ao meu redor, né? Olhando no Data Gales aqui ao meu redor, é quase como se as marcas também estivessem perdendo essa relevância na mente. Tipo, cara, entre eu estar numa multinacional, trabalhando feito um condenado, e eu fazer meu próprio curso aqui vendendo a Hotmart, beijo, sabe? Tipo, eu vou seguir minha vida por aqui. Pelo menos eu tenho mais saúde aqui. E eu vejo ao meu redor alguns, óbvio, num recorte de classe A, paulistana, eu vejo um recorte de pessoas falando assim, cara, eu vou empreender. Cara, eu vou vender meu curso na internet. Eu tô fazendo uma lojinha ali pra vender miçanga, mas eu tô fazendo um movimento que eu não quero estar mais ali. E eu também não quero estar procurando outra empresa. Eu tô meio cansada dessa coisa de tipo, trabalhei 16 horas aqui, aí eu faço um processo seletivo pra uma empresa que me fala que eu vou fazer menos horas, e aí quando chegar lá eu faço a mesma coisa. Eu acabo trabalhando muito, então eu vejo um certo cansaço, e é por isso que o quiet quitting também acabou crescendo muito, né? Total. Não, e tipo assim, aí você falou, além desse movimento geracional de pessoas tentando encontrar alternativas, hoje me marcaram em um post de uma nova tendência pós-quiet quitting, que é uma parada assim, como é que era o nome? Cushioning, uma coisa assim que era tipo, você flertando com marcas de novo, ou com empresas, perdão, mas assim, você flertando de novo pós você ter saído, sacou? Por quê? Porque num cenário de crise, uma mínima estabilidade também é importante. Sim. Sacou? Então, assim, eu conheço também uma pá de gente que saiu, empreendeu, nananana, e ainda que tenha sido bom, empreender, cara, assim... Desafio. Haja cabeça, malandro. Não, tipo assim, a imprevisibilidade, a oscilação de trampo, a dificuldade de você receber de uma marca, 120, 180 dias, também não são desafios fáceis, sabe assim? Sim. Então, há uma outra... E é por isso que eu sempre faço um recorte mega importante. Além do recorte de privilégio que você fez, nenhuma geração, ela é totalmente uniforme, sabe? Toda geração vai fazer quiet quitting. Não, claro que a não. gente pode estar falando aqui com pessoas que estão nos ouvindo e falando assim, cara, mas eu ainda assim, ainda que seja difícil, ainda que seja ruim eu trabalhar para uma marca que me faz trabalhar 14 horas, eu já tentei empreender e eu tive que trabalhar todos os finais de semana, porque empreender também é isso. Legítimo, genuíno, vai lá, tipo assim, volta para uma marca. Não existe... O que a gente tem que deixar muito evidente na cabeça das pessoas não existe... emprego perfeito. Não vai existir a empresa perfeita. Existem atenuadores de jornada, sabe assim? Tipo assim, esse lugar aqui, ele te faz trabalhar das 8 às 17, só. Porém, vai ser um lugar que talvez vai te cobrar intenso. muito. As Big Techs todas são assim. Todas. Você vai sair 17 horas, você não pode. O seu computador desliga, acabou. Agora, tem meta. É trabalheira. Com o que você lida melhor? Sabe assim? Eu sei que parece um super trunfo de escolher, tipo, onde eu vou sofrer menos. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas o sistema que a gente vive nos impõe isso, saca? Tipo assim, a gente tá num lugar de, tipo, que lugar me faz um pouco, ou mais feliz ou menos triste. Sacou? Eu também queria ser herdeiro, queria não ter que trabalhar, etc. Mas a vida não me permitiu. Então, uma vez que estamos nesse lugar, que lugar é esse que, realiza sonhos, né? Tipo assim, minhas aspirações pessoais, nem vou botar sonhos, e que ainda assim me paga meus boletos e que consegue ser minimamente saudável, saca? Tipo assim, uma pá de amigos meus e amigas minhas tramparam muito tempo em agência. Não dá.
empreendi, legal, é bom, pagou minhas contas e foi incrível. Porém, CLT ganhando mais, ganhando plano de saúde e fundo de garantia, também tá incrível. Também. Pô, voltei, justo, genuíno, assim, sabe? Então, tipo assim, todos os movimentos geracionais, eles são muito válidos, genuínos, legítimos, assim, pra mim, sabe? Pra que também ninguém nos ouça e fale assim, puta, eu escolhi realmente ficar em agência, então eu sou... Não, pô, vai lá. Tem lugar, tem lugar. É que tudo que a gente for pasteurizar aqui e colocar como uma regra do tipo, a geração Z não quer mais trabalhar. Calma, né? A geração Z quem? A geração Z quem? Porque eu lembro quando eu tava fazendo um processo de trainee, quando, né, nos meus queridos 21 anos, saudades. Existia a discussão da geração millennial, né, do qual eu faço parte. E nos millennials que estudaram fora, que fizeram intercâmbio, que falam 2 línguas, os millennials… E eu assim, millennial quem, gente? Porque eu moro em Aracaju, eu falo, né, eu estudei inglês, eu tô vindo fazer esse processo seletivo em São Paulo, faltando o meu trabalho, correndo o risco de perder emprego. As passagens quem tá pagando sou eu. Eu não fiz intercâmbio, não morei fora. E eu tenho 21 anos. É onde eu tô nesse recorte do millennial. Eu sou millennial, não sou. Tinha uma crise ali de identidade. Né? Então… Mas isso que você fala eu me identifico total. E além disso… Agora vem o movimento de tipo, a geração Z, os nativos digitais, os não sei o quê, as pessoas que nasceram com telefone. Que geração, quais pessoas realmente nasceram com telefones que são as pessoas que vão estar construindo nossas marcas no futuro? Sério, na moral. Eu acho que não é essa geração Z que nasceu com telefone, não sei o quê, que deveria estar construindo, ou pelo menos não só ela, que deveria estar construindo os espaços de trabalho no futuro. Eu acho que justamente boa parte dela não deveria ter nascido com isso e ter outras referências que não as marcas que existem hoje. E sim as marcas que a gente quer ver no futuro, sacou? Cara, sim. E isso assim, eu acho que a gente ter essa noção é sempre boa, até para o que você falou. Quem tá ouvindo a gente não entender que essa discussão é sobre… então a gente vai mudar o mercado e aquela pessoa que tá ali ganhando o seu salário, que paga as suas contas, uma pessoa periférica, por exemplo, né? Ela agora tem que sair para empreender. Não é isso. É encontrar o seu formato. E o inimigo é outro. O inimigo é o formato, não a maneira como a pessoa escolheu. Se ela vai empreender, o formato de trabalho exaustivo precisa ser repensado. A maneira de remunerar precisa ser repensada. A maneira como a gente constrói a imagem para atrair essas pessoas precisa ser repensada. Né? E eu puxei muito essa discussão porque quando começaram o movimento de layoffs, né? Eu até fiz um post falando sobre isso também na época. Me chamou muita atenção, porque eu falei assim, cara… Como que uma marca até 2 meses atrás, 1 mês atrás, era, vem pra cá, sua carreira aqui é sólida, a gente vai construir tudo. Você vai ter um bônus disso, auxílio família, auxílio pet, plano de saúde pro seu gato, e nananã, aqui é a sua casa. E aí, tipo assim, 1 mês depois ela manda 600 pessoas embora. E eu assim… E amigo, vamos lá. Quantas dessas marcas, eu fiz um pouco sobre isso no LinkedIn, quantas dessas pessoas… teve empresa que demitiu 11 mil pessoas. Você sabe de qual eu tô falando. Só você pegar a tabela de quais mais fizeram layoffs. Mas assim, uma empresa… Quantas dessas pessoas, só dessa empresa, não compraram o discurso que aqui somos uma família? Quantas dessas não foram lá e, tipo assim, e dormiram embaixo da mesa uma soneca para no outro dia se dedicar mais? Sim. Quantas dessas pessoas? E é por isso que mudar… O que a gente tá falando aqui não é uma rebelião, meu Deus… ou melhor, não é uma tendenciazinha… modismo. Um modismo que essa nova geração tá tentando. A gente tá falando de uma nova postura frente ao trabalho, sacou? E aí você vê, é por isso que tem olhares críticos das pessoas quando alguém vem e fala, tipo, aqui é employer branding, é não sei o quê. Não, cara, eu sei que eu sou substituível. Amanhã, se você precisar fazer um layoff, você vai fazer e eu vou rodar. Então, por isso que é muito mais genuíno para uma marca que quer olhar para as pessoas que tá dentro dela, que estão construindo a sua própria marca lá dentro, olhar e falar assim, isso aqui é um trabalho. Isso é parte… Isso é muito mais legítimo, muito mais genuíno. E nos desafoga de um monte de impressões que a gente tenta passar do texto no LinkedIn de novos desafios. Aqui foi uma jornada incrível. Bicho,
trabalho. E isso é ótimo, a gente poder reconhecer isso, não deixar aquele peso de que eu preciso ser a pessoa mais feliz do mundo no trabalho e recompensada. Não, cara, é um trabalho, tem que pagar suas contas. Obviamente que isso não quer dizer que você tem que ser infeliz no seu trabalho. Claramente. Mas que se você encontrar um lugar que você consiga equilibrar a vida. Quiet quitting é sobre isso, cara. Não é tipo assim, fazer corpo mole pra ser demitido, como a gente traduziu erroneamente. Quiet quitting é sobre equilibrar minha vida profissional e a pessoal, sabe? Pra que tanto ia meter um Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional, tanto no profissional você possa durar mais tempo naquela empresa, porque a sua vida pessoal tá mais equilibrada, sabe? Exato. A gente fez muito isso no mundo. A gente desequilibrou nossa vida nos dedicando demais ao profissional, e aí o nosso pessoal foi pro caramba, nossa cabeça explodiu, e aí você tem que sair daquela empresa, e a empresa diz, essa pessoa não aguentou. Aguentou, meu... Tá maluco, velho. Vocês que não me fizeram aguentar. Querido, exato. O que eu aguentei, eu passei do meu ponto, inclusive, aqui, né? Exatamente. É bem complicado, assim. Eu acho que tem... É uma das coisas que eu aprendi muito na Me Poupe, assim, né? Quando a gente trabalhou lá, a Natália falava muito sobre a questão do financeira, né? Das empresas. E era isso, era fazer essa conta. Falar, cara, mas pera, você tá sendo pago pra isso? Você tá trabalhando mais pra isso? E a realidade brasileira não é essa. Né? Não é a realidade onde a gente vai trabalhar das 6 às 6h30 e vai receber 30 minutos de hora extra. Não é uma realidade que... Não é. Até porque a gente está num país com 14 milhões de desempregados, e a gente estava num governo e a gente passou por uma pandemia, então todas essas histórias que a gente pode problematizar aqui. Mas a relação que a gente via de trabalho passional, que o americano tem menos... Né? Quantas pessoas que a gente conversa, né, e a gente vê os estudos, o americano trata o trabalho como um trabalho. Né? Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho que me dá o dinheiro para fazer as minhas coisas. Mas é just a job, é simplesmente o meu trabalho. Eu quero ser feliz nele, quero passar 10 anos lá, quero trabalhar gostoso e bem, show. Mas se eu precisar sair porque isso aqui não tá bom, ele vai lá e sai. Né? E aqui a gente ainda tem uma relação que não é bem assim, eu preciso aguentar até o final, eu tenho conta para pagar, eu não sei se eu vou conseguir um emprego se eu sair daqui hoje, a minha empregabilidade pode estar baixa, eu não fiz curso esse ano, a minha empresa não deu nenhum auxílio, enfim, tem todas essas movimentações que não é fácil você... Por isso que o quiet quitting também é um negócio que você fica assim, quiet quitting pra quem também? Porque, basicamente, assim, cara, uma pessoa que amanhã não tem dinheiro pra pagar o aluguel, ela não pode simplesmente falar... Não vai fazer quiet quitting. Não vai fazer corpo mole pra a empresa tá percebendo. Não, ela vai ser mandada embora, logo menos. Então agora, já que a gente tá se encaminhando pra esse final, porque eu acho que a gente poderia ficar horas aqui, e é justamente, né, um tema que me interessa muito, justamente como a gente pode equilibrar essa relação. Do meu lado, eu deixo alguns conselhos, mas eu quero ouvir conselhos do seu lado também. Tá bom. O principal aprendizado, acho que aqui desse episódio, é que no momento em que você vai construir employer branding, e eu agora vou somar ao meu propósito de construir uma marca responsável, comece a se alinhar ao negócio e comece a entender o que você realmente pode prometer como marca empregadora para as pessoas. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode prometer que as carreiras das pessoas serão mega sólidas se amanhã a empresa vai mandar 11 mil pessoas embora? Então, essa não é uma promessa, prometa outra coisa. E se... você pode ter uma justificativa do tipo, cara, mas eu não tenho como saber disso. Isso foi um movimento de mercado. O acionista tirou o dinheiro e pegou todo mundo de surpresa. Ok, então você como marca que prometeu fazer uma jornada e família e desenvolver uma carreira, como você constrói e continua construindo imagem para essas pessoas que irão sair? De que maneira você pode tornar essa saída, então, mais responsável, mais digna? Como que você consegue construir essa imagem até no momento difícil de saída? Eu lembro que eu falei isso no post... Cara, então assim, você vai ter que mandar a pessoa embora? Vai. Não tem dinheiro, o investidor tirou dinheiro. Beleza. Como que você consegue minimizar esse processo? E como você consegue sustentar a sua promessa lá do começo pro final? Então, beleza, eu vou ter que mandar embora, mas eu vou ficar com 6 meses de plano de saúde extras para essas pessoas. Eu vou ficar 12 meses dando um fundo de... Bubbles que vai dar um suporte. Eu vou pagar 6 meses de LinkedIn Premium. Não sei o que você vai fazer, mas como você consegue proteger a sua marca num processo e principalmente você no futuro, quando você for construir a sua promessa de employer branding, esteja mais alinhada ao próprio negócio. Claro, é uma área que nem... Se branding não entra no negócio, imagina employer branding. Mas... tentar entender mais da parte de faturamento, receita, como que a empresa está desempenhando financeiramente, porque isso pode ser previsível. Não acho necessariamente que as pessoas que mandaram 11 mil pessoas embora, elas foram necessariamente... Não sabiam o que estava acontecendo. Tipo assim, eu acordei hoje e recebi uma notícia que eu tenho que mandar 11 mil pessoas embora. Não. Os resultados financeiros já mostravam, o fundo investidor já vinha dando sinais, as reuniões de pressão por resultado já estavam acontecendo. Então, em algum momento isso ia acontecer. E o primeiro lugar que se corta são pessoas. Não corta a engenharia,
tecnologia, não corta necessariamente TI, vai cortar marketing, vai cortar RH. Então essas áreas já sabem, assim, isso é clássico também no mercado. Então, o meu conselho aqui pra gente estar fechando esse episódio e aprender com ele é que planeje alguma coisa alinhada ao negócio. 2, não prometo que você não vai poder cumprir. E se 3, realmente você foi pego de surpresa, vai ter que fazer um movimento que é contrário à promessa de marca, como você consegue minimizar esse processo para que a promessa ela continue se perpetuando ainda no momento difícil. E 4, não inventem, né, coisas mirabolantes ali. Então, se a marca, de fato, ela vai ter um processo que, principalmente agora, em que ela não pode prometer muita coisa, então não prometa. Simplesmente fale, galera, eu sou uma empresa, acabou de passar por um layoff, não sabemos o que vai vir por aí, o que a gente pode dizer pra vocês é isso, isso e isso. O máximo que a gente pode prometer. O resto, não vendam ilusão com as pessoas. Isso é muito irresponsável. Só pra fechar o meu lado, tem uma amiga que acabou de sair de uma empresa grande, tava indo pra uma startup, e o primeiro ponto eu falei, amiga, e os layoffs? Acabaram de demitir um monte de gente agora. Você quer ir pra uma empresa que acabou de demitir gente? Cara, quero porque é um desafio bom. Não. Que promessas eles te deram? Não prometeram estabilidade, mas prometeram isso, 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 isso. Porra, legal. Então, pelo menos eles foram responsáveis. É uma decisão sua vir pra cá. É uma decisão sua vir pra cá, você sabendo de tudo isso. E aí você começa a ler as matérias, por exemplo, boa parte dos movimentos de cargos superiores estão indo para empresas tradicionais, estão voltando para as empresas tradicionais. Então, um puta emprego animal no Nubank. Não, eu prefiro ir pro Itaú mesmo, que já tem 100 anos de história e eu sei que eu não vou ser mandado embora mês que vem. E aí, Lucas, do seu lado, que conselhos ou aprendizados ou recomendações você gostaria de deixar para quem está construindo marca, mas também para quem quer mudar essa dinâmica? Marketing tem força de trazer questionamentos, mas o que você daria como caminhos? Tá, eu quero primeiro dar alguns conselhos para... Prometo ser rápido. Conselhos para quem está construindo marca e especialmente quem está na liderança dessas marcas que estão sendo construídas e não especificamente para força de trabalho que está procurando trabalhar nessas marcas. Primeiro, lideranças. Vocês precisam... E aí liderança aqui, tô falando de qualquer tamanho de liderança. Você pode ter uma equipe de 4 pessoas, 100 pessoas. A responsabilidade de ser transparente, assim como o Galileu falou, tá muito com vocês. Quando você tá fazendo contratação, você tá recrutamento, não sei o quê, você tá lidando com a carreira das pessoas. Essa pessoa vai abdicar de outras coisas para escolher tá aí. Então, assim, essa decisão vai refletir muito na saúde mental dessas pessoas. Então, seja muito, 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 como o Gali falou, responsável com carreiras, não com necessariamente a sua meta de produtividade. Se você está contratando alguém ali, você precisa cuidar, zelar para que essa pessoa tenha uma experiência minimamente saudável ali dentro. Não é? Uma segunda coisa que eu acho que é importante falar para lideranças... lideranças não. Quero falar para empreendedores e empreendedoras. Assumam os riscos da frase: eu sou empreendedor, eu fico com todos os riscos, então eu fico com a maior parte do lucro. Os riscos estão postos que são. Você talvez não ter... você talvez perder clientes, você talvez ter problemas e, portanto, se você fala, eu preciso ficar com a maior parte dos lucros, eu sou empreendedor, eu estou com os riscos. Na primeira parte que te cortam um cliente, você vai lá e demite todo mundo, então que riscos eram esses? Que riscos eram esses pelos quais você ficou com a maior parte do lucro? Sabe? Os riscos são também fazer isso que o Gali falou. Você dá condições para que, galera, perdemos uma conta, daqui 3 meses o seu emprego não vai ser mais necessário. O que você precisa para em 3 meses, não amanhã. Senão você ficou com aquela maior parte do lucro e você não usou ela da forma que você deveria. Você embolsou essa grana, me desculpe. Mesmo com todos os recortes sabendo que o empreendedorismo no Brasil podem ser, como um bom amigo descreve, o Túlio Custódio, ele descreve como empregados que empregam outros empregadores, né? Quando eu estou falando para empreendedores de grandes corporações, de grandes lideranças de marca, é sua responsabilidade arcar com o risco de uma conta que cai amanhã e você tem 50 pessoas, dependendo daquele salário, você vai cortar assim na carne. Eu acho muito complexo. Isso é uma segunda recomendação importante. Agora, olhando para a força de trabalho, que é com quem eu mais gosto de falar. Assim, se você está procurando marcas que estão sendo construídas baseadas nisso, você está procurando lugares mais responsáveis com a sua carreira, com a sua jornada, perca o medo de perguntar para pessoas que já trabalham lá como é trabalhar lá. Chega no LinkedIn, vai lá, baixa e pergunta assim: é legal trabalhar nessa empresa aí? Tá sendo bacana construir essa marca aí? Sabe assim? Porque isso vai dizer muito. A gente tem um medo gigante de falar sobre salário,
A gente tem um medo gigante de falar sobre rotina de trabalho, não é? Então, pergunte. Perca o medo de chegar lá, bater e dizer assim, e aí, tá sendo legal trabalhar aí? Tente fugir dessas coisas anônimas de planilha das agências ou não sei o quê, porque isso não vai ser um bom lugar para você medir satisfação de trabalhar lá. Converse com alguém, chega, e aí? Como é aí? Eu não te conheço, mas quero falar sobre isso. E além disso, perca o medo de falar na entrevista, naquela marca, você foi ser entrevistado, perguntar, posso te fazer uma pergunta, recrutador? Seja você também parte parte da entrevista ativa e não só responsiva. Então, isso se aplicam todos os recortes de privilégio que a gente falou antes, né? Mas marcas, você geralmente, trabalhando com marcas, você vai ser entrevistada por pessoas também de marca em algum momento do processo seletivo, né? Então essa pessoa vai poder ser a melhor pessoa para, se for uma empresa minimamente decente, ela não vai dourar a pílula para você, ela vai dizer, cara, as roubadas de trabalhar aqui são essas, mas tem esses benefícios, então ela não vai tentar não ser transparente ou camuflar algum problema que ela tenha, até porque ela sabe que daí você vai entrar dali 2 meses, você vai estar pistola da vida e vai vazar, e ela também não quer isso. E ela vai botar a culpa não. Perfeitamente, vai ser o erro dela de contratação. Sim. Então, assim, de novo, faça todos os recortes de privilégio que você precisa fazer. Tem gente que precisa pagar os boletos amanhã e não vai se colocar nessa posição, e é legítimo, é genuíno. Mas se estiver dentro dos seus privilégios, questione você também numa entrevista como é que é trabalhar naquele lugar lá para aquele recrutador, aquela recrutadora. Ela não quer errar com você, ela quer encontrar a pessoa mais adequada para aquilo ali e não vai te dourar a pílula. Então, assim, 2 conselhos para lideranças, 2 conselhos para força de trabalho. Maravilhoso. Lucas, eu quero te agradecer demais. Esse episódio poderia ter 2 horas de duração, mas não vai ter, porque a gente vai ter… É um episódio conciso, objetivo, ele deixa o seu recado. Então, muito obrigado. Perfeito. Quero agradecer demais a sua presença aqui no Branding Tudo Podcast. Vamos marcar mais papos, porque eu quero ouvir mais desse assunto também, que eu acho que a gente está aqui para contribuir para essa mudança juntos. Beleza? Adorei. Muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado. Tô sempre aberto para trocar ideias, sempre me chama, adoro conversar sobre isso, me chama mais vezes, vai ser um prazer. Incrível. Então, se você que está ouvindo e está vendo agora na edição em vídeo, gostou desse episódio, não esquece de voltar para o seu player favorito, dar 5 estrelinhas nesse episódio, 5 estrelinhas no próprio podcast, porque o Spotify adora isso, o Google Podcast adora isso, vai fazer com que este assunto chegue para mais pessoas e assim a gente provoque uma mudança estrutural dentro do mercado. Como o próprio Lucas trouxe, nós como líderes que trabalhamos dentro das marcas, seja como gerente ou coordenador, que seja, ou eu que trabalho como consultor, o Lucas também, a gente tem o papel de trazer essas discussões para dentro. Então, quanto mais esse episódio chegar nessas pessoas, melhor, porque as discussões já começam, pelo menos, a deixar uma pulguinha atrás da orelha de quem ouviu e começar a trazer para dentro do ambiente de trabalho. Você também não pode esquecer de mandar esse link para pelo menos 3 pessoinhas, para que elas conheçam o Branding Tudo Podcast. Afinal, você sabe que você corre um risco quando você faz isso. Quando você não manda para 3 pessoinhas, você perde o direito de assistir qualquer outro conteúdo. Você perde o direito de me seguir no Instagram. Você perde tudo. Você é bloqueado do vilarejo da galera. Você não consegue mais acessar o conteúdo, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Até mais.